chegamos! Bom dia, meu povo abençoado de Governador Valadares, bairro e distrito, por onde a TV Rio Doce tem alcançado. Hoje, o podcast da Palavra de Deus, com o pastor Manel Correia, esse grande homem de Deus. Deus abençoe, homem de Deus. Pode aí abençoar esse povo aí com as suas considerações. Dá início esse podcast aí, no nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã esclarecedora para você que tem dúvidas concernentes a alguns textos da Palavra de Deus. Hoje não vai ser diferente, né? Podcast Perguntas e Respostas. Nós temos algo muito interessante. Já quero estender os meus agradecimentos para todos os meus seguidores desse programa, por onde a TV Rio Doce tem alcançado. Que Deus abençoe todos vocês aí no nome de Jesus. Pastor Manel Correia, vamos agora trazer aqui uma pergunta muito interessante nesse podcast acerca no livro de 1 Timóteo 5, versículo 18, vai dizer, né? Uma base muito interessante, uma pergunta que tem chegado para mim, pastor Manel. Eu quero, dividir com você aí essa pergunta. Digno é o obreiro do seu salário. Pastor Manel, como que é na luz da palavra de Deus, acerca dessa pergunta, né, que é muito questionada e muito perguntada pelas pessoas, se deve cobrar para pregar ou não, se deve ter aí um valor estimulado, porque nós vimos isso acontecer muito na luz da palavra de Deus, com o seu entendimento aí há mais de 30 anos de ministério. Como que você traz para esse público aí essa resposta abençoada aí? Fale para nós aí, pastor Manel, fique à vontade. O texto aqui diz que os presbíteros, no versículo 17, os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aí ele vai dizer, porque diz a Escritura, não ligará a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então, eu gostaria de falar aqui, primeiramente, acerca de uma dúvida que o povo tem. Depois estarei falando sobre essa questão de cobrar X, né, para pregar ou para cantar. Mas eu gostaria de falar aqui uma dúvida que as pessoas têm com relação a: será que é certo um pastor receber salário de igreja? Porque tem pessoas que não concordam com isso, né? Aqui eu estou falando aqui acerca de salário de um pastor. Aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele vai usar também esse termo aqui do boi. Fala que o boi que trabalha, ele não pode ter atada a sua boca. Por quê? Porque ele precisa comer daquilo que ele está trabalhando. E Paulo fala assim: aqueles que vos servem as coisas espirituais também não dependem das materiais. Então Paulo vai fazer ali 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 3, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado, dizendo: só eu e Barnabé não temos o direito de ter uma mulher e também de viver do evangelho, né? Mas ele vai dizer assim: mas nós abrimos mão para a igreja de Coríntios para não pôr impedimento ao evangelho. Então Paulo, ele abriu mão ali na igreja de Coríntios de receber um salário pela igreja. Mas a gente vê que em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, Paulo já fala que a igreja de Filipos contribuiu com ele financeiramente. Ele falou assim: essa igreja, vocês foram o único que tiveram uma participação comigo no dar e receber, porque ele recebeu como um cheiro suave um salário, uma oferta, no período das suas prisões, porque ele não podia fazer tenda naquela época. Então a gente vê que Paulo, ele coloca como justo, né, um pastor receber. Aí as pessoas têm dúvida também, falam assim: será que todo pastor tem que receber salário de igreja? Aí tem um pastor ali que abriu uma igreja e ele tem 3 membros, como é que ele vai ter um salário de uma igreja se a igreja não tem nem renda para isso? Ele tem apenas 5 membros e ele paga aluguel, ele não tem condições. Logicamente, se a igreja, e também ele tem condições de trabalhar no serviço secular e pastorear a igreja, porque ele tem poucos membros. Agora vamos dizer, o pastor tem 1000 membros, né? Então a igreja tem uma renda que dá condições dele ser assalariado, e também ele vai precisar de um tempo maior, né? Ele vai precisar de um tempo maior
para ele poder dar assistência. Se o cara tem 1000 membros, um membro morre, ele tem que ir lá fazer o culto funeral, um está enfermo, ele precisa ir no hospital visitar esse membro. Então, a ocupação dele vai ser muito maior pela quantidade de membros que ele tem. Agora, a questão aqui de cobrar para pregar, né? Se eu concordo. Eu vou pregar na sua igreja, sim, mas eu estipulo um cachê de 5 mil reais, de 3 mil reais, né? Eu discordo, né? A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia está falando que digno é o obreiro do seu salário. Se uma pessoa, ele vive na itinerância, né? Ele prega, ele tem essa chamada, e tem pessoas que têm essa chamada de estar pregando em vários lugares. Logicamente que ele vai ter um gasto. Vamos dizer, nós estamos no Governador Valadares, o cara recebe um convite para pregar lá no Rio Grande do Sul, como é que ele vai? Verdade. Ele precisa de pegar um avião, ele não vai de onde, a distância é grande, precisa das passagens de avião, ele vai se alimentar no caminho, precisa de ser hospedado lá, e ele é digno de receber alguma oferta, não uma oferta estipulada, eu prego por 10 mil, 15 mil, né? Aí eu acho que o erro está aí. E também eu vejo também um outro lado também, o lado da pessoa que é um cantor, que é um pregador, que tem uma chamada, que tem um dom maravilhoso, e aonde ele vai é bênção na vida das pessoas. Eu vejo também um outro ponto também, aquele pastor que quer convidar o pregador, o cantor, e ele não quer ter gasto nenhum, né? Então, como que o cara vai sobreviver? Então, eu vejo como que é justo que o pregador ou o cantor, ele tenha as suas despesas pagas, e a igreja também reconheça dando uma oferta para esse pregador, porque ele vive daquilo. Que é interessante, né, pastor Manel, que nós vimos aí, né, muitos valores estimulados dentro do Evangelho. Isso tem trazido muita tristeza no coração de muitas pessoas. Então, não é porque, né, você é uma pessoa que você ministra bem, né, viaja bastante, mas acredito e creio, né, pelo conhecimento que a gente tem já de longas datas, você é uma pessoa que deixa aberto ao pastor que te convidou. Você não é aquela pessoa que estimula valor. Estou indo para o X, metade assim, metade agora, porque tem acontecido isso no meio evangélico. Não é verdade, pastor? Infelizmente, isso aí traz um mau testemunho, uma repercussão muito negativa para o evangelho, porque o evangelho fica parecendo um evangelho comercializado, né? É porque não foi isso que quando Jesus reuniu os 12 discípulos, né, vai dizer, dê de graça o que eu vos é de graça. Ou seja, o dom da palavra, o dom do louvor. Então, ou seja, isso traz uma responsabilidade de deixar aberto. O que está acontecendo nesses dias atuais, nós vimos isso aí, e eu acredito que você já teve até essa proposta. Pastor Manel, vem pregar no meu ministério, qual é o seu valor? Porque já é algo que já está bem vivo na mente das pessoas, né, pastor Manel? Justamente. Então, determinadas pessoas, quando convidam um pregador, eles já fazem essa pergunta, já por causa dessa situação que nós estamos vivendo hoje, que essa prática se tornou uma prática muito comum, né? Infelizmente. Aí, digamos que um certo pregador, ele tem um X, né? Não, eu vou pregar, mas 5 mil reais para me pregar uma noite, ainda se for 2 noites é 7, aumenta, né, o valor. Aí, será que esse pregador, ele pregaria numa igreja de porte pequena que não tem condições para pagar isso para ele? Ele já não pregaria. Então, aí já foge, né? Já foge da semelhança com Cristo, porque Cristo pregaria tanto numa igreja pequena quanto numa grande, né? Porque eu posso até conjecturar, né, nós podemos abrir um pouco a nossa mente acerca disso. Se uma pessoa tem aí, né, ele tem uma raiz já de pregação, e ele começa a cobrar valor, e já começa a ir já com o coração voltado por aquele valor. Nós podemos entender bem por aí. Imagina uma pessoa aí tendo aí 5 vezes na semana de 500 reais, uma base pequena, ele já começa a pregar com o coração voltado aqui, né, pastor Manuel? E a intenção do coração é que vai valer para Deus, né? Porque o obreiro, conforme a Bíblia fala, que o obreiro é digno do seu salário. Então é justo que um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele prega, ou canta, ele tem esse chamado para itinerância.
é justo que ele seja honrado. A Bíblia fala aqui que os presbíteros sejam honrados de duplicada honra, mas não essa comercialização do Evangelho, né? Não esse estipular o valor, porque é como você falou, aí a intenção do coração dele já não vai ser mais de pregar o Evangelho, mas de ganhar dinheiro com o Evangelho. Nós estamos aí, né, pastor Manel, com uma geração nova de ministro, né? Jovens de 20 anos pregando. Pastor Manel, o que é que você traz, uma orientação para esses jovens ministros aí que estão trazendo aí, tá pregando? Porque, né, eu vi uma fala de um pastor que ninguém cerca boi com cavalo velho, né? Ou seja, né, ele falou, né, nós estávamos conversando, que está vindo uma geração nova aí. Ele estava dizendo, não desfazendo, né, dos ministros aí de 60 anos, de 50, ele estava falando assim, pastor Wando, está surgindo aí uma geração nova de ministradores, mas essa geração, ela está bem, assim, podemos dizer, corrompida pelo esse dinheiro. Pastor Manel, o que o senhor traz aí para esses jovens ministros aí? Eles têm que fazer por amor, né, deixar que os líderes, né, toquem, né, como você acabou de dizer, que é digno sim de ser honrado, mas a partir da hora que eles começam a colocar valores. Qual é o conselho que você dá para esses jovens aí que está vindo aí nessa caminhada de administração? Fale para esse público abençoado aí, que tem muitos assistindo essa manhã acerca dessa pergunta. Fique à vontade, pastor Manel. O conselho que eu dou é que eles aprendam, não é, com o que está acontecendo hoje no Evangelho, que eles possam observar que o mau testemunho tem sido dado por causa dessas coisas. Muitas pessoas que estão de fora, eles acabam olhando a igreja como um lugar de comércio, né, uma comercialização do sagrado, e isso traz aí uma repercussão mal para a igreja de Cristo. Então, que eles venham observar os bons exemplos, né, as pessoas que Deus deu o dom, mas ele continua na humildade dele, e que eles possam tirar como exemplo essas pessoas que permanecem fiéis a Deus, mesmo recebendo o dom, e não comercializa esse dom, permaneçam fiéis a Deus e não siga o lado errado, né? O lado que não é justo, o lado que não glorifica a Deus, que é a ganância pelo dinheiro. Então, de começar a cobrar, o meu cachê é 5 mil, é 10 mil reais. Infelizmente, nós temos visto isso nos dias de hoje, e tem muitas pessoas que acham normal isso, né? Eu não concordo com esse negócio de comercializar o Evangelho. Quero fazer até uma observação, até mesmo na minha fala agora aqui, quando o pastor falou comigo acerca de cavalo velho, não quer dizer as pessoas idosas. Porque existe muitos pastores que estão numa caminhada muito grande, já não estudam mais a palavra, já pegou o hábito de pregar levando mensagem requentada. Ele falou comigo acerca dessa visão. Por quê? Porque tem pessoas, né, pastor Manel, que ele já tem uma agenda extensa de mensagem. Ele já não estuda mais. Ele prega uma mensagem aqui, daí a pouco, amanhã ele prega em outro lugar. Aí onde o pastor falou comigo acerca que cavalo velho não cerca boi novo, é acerca das mensagens. Essa é a observação que eu estou fazendo aqui, porque tem muitos pastores aí já de 70 anos, 80 anos que tem ministrado, para você não ficar triste com essa fala. É acerca das mensagens. Pastor Manel, interessante essa pergunta que tem feito, porque acerca também dos grupos de louvores, né, que tem banda. Quando fala assim de um valor, é louvável ele ser remunerado, né? Por exemplo, vem uma banda aí de Belo Horizonte, é lícito aí, porque a oferta e o dízimo também é para trazer uma estabilidade para esses grupos, né, pastor Manel? Justamente, porque se vai vir um grupo, os gastos vão ser maiores, né? E a pessoa tem que ver o seguinte, que não é só o gasto com o transporte, com a alimentação, com a hospedagem, mas também eles têm ali os instrumentos caros, né, que eles compram para poder tocar nas igrejas. Então, logicamente que quem convida esse grupo sabe que vai ter uma despesa, né, maior, e eles são dignos de ser bem honrados,
mas nunca aquela posição de cobrar, né? Não, a gente vai por 10 mil, ou a gente vai por 8 mil, ou assim por diante. Porque quando nós vimos acerca dessa trajetória, que eu acredito que o próprio pastor, né, pastor Manel, que convida num grupo, ele já sabe, tem que remunerar. Então não é certo que o grupo estimule o valor, não é verdade? Ainda que tenha gasto, mas a pessoa tem que entender que, da partir da que começa a estimular valor, ele está vendendo o evangelho, assim, pastor Manel. Está vendendo. E uma outra coisa também que eu particularmente, na minha opinião particular, eu também não acho certo, é você cobrar um ingresso para você assistir uma pregação, ouvir uma pregação. Que a partir do momento que você está comprando o ingresso, você está também comprando. Você está comprando o evangelho, você está comprando uma coisa que você vai receber. E outra coisa, quando o evangelho parte para esse lado comercial, os mensageiros também, eles trazem uma mensagem comercial. O que uma coisa leva a outra, porque ele geralmente vai pregar aquilo que agrada o povo, porque o povo pagou. Então nós já estamos falando, pagou para ouvir. Então nós já estamos falando aí de pessoas que vê a famosa mensagem comprada, né? Isso. Ou seja, tem um valor, aquela mensagem, e está acontecendo, né? Tem acontecido, né, pastor Manel? A mensagem comprada, eu me lembrei de Balaão. Balaque chamou Balaão para que Balaão profetizasse, né? Para que o povo de Deus não conseguisse o seu objetivo, para que o plano do povo de Deus fosse frustrado. E Balaão disse: não posso, só posso falar o que Deus manda. Mas os mensageiros de Balaque vieram com mais honrarias, com propostas maiores, financeiras, e Balaão ficou tentado daquela proposta, né? E por fim Balaão acabou indo. Deus falou que ele poderia ir, mas ele saiu antes da hora, porque ele queria entregar uma mensagem que agradava a Balaque, porque isso ia render para ele honras e ia render para ele financeiramente. Ele ia ser abençoado financeiramente. Então, infelizmente, o profeta que é comprado, ele vai ter que entregar uma mensagem comprada também. Uma mensagem de acordo, vamos dizer, de acordo com o freguês. É a famosa, né, é o cavalo velho, né, que não estuda, pega aquela mensagem elaborada ali de uma data boa, que traz um avivamento e traz. Pastor Manel, isso tem acontecido muito também e tem chegado até a mim, porque o Machado vai chegar na raiz agora aí, nessa pergunta. Se a igreja já tem os dizimistas, já tem ali as pessoas mantenedoras, é certo o pastor agora pedir à igreja para levantar uma oferta para trazer o ministro, pastor Manel? Como é que você vê isso aí? Porque isso tem acontecido no meio evangélico. Digamos que a igreja tem aí 100 dizimistas. Aí o pastor vem trazer um pregador de outra cidade. Aí fala: igreja, nós vamos trazer aí um pregador, nós precisamos da oferta da igreja. Se a igreja já está ofertando, já está dizimando, está o quê? Está espremendo as ovelhas para trazer o pregador. Como que você vê isso? Está acontecendo isso muito no meu evangelho. Traz para esse povo aí, chega o Machado na raiz aí. Se a igreja ela tem condições, né? Ela tem condições, já que os membros eles já dizimam já a oferta, ele pode tirar da renda da igreja para cobrir esse pregador, né? Se a igreja não tem condições e quer fazer algo maior, né, quer fazer uma festa e vai ter um gasto maior, também não acho errado que ele peça para os membros que voluntariamente contribua, dê uma oferta melhor. Mas eu não concordo o que eu não concordo é uma forçação de barra em cima de oferta, porque a Bíblia, quando fala sobre oferta, fala sobre oferta voluntária, é algo voluntário, né? Eu acho que a igreja, logicamente, que vai passar para os membros da igreja as necessidades da igreja, seja ela em que sentido for, né? E os crentes, voluntariamente, eles vão cooperar, porque eles entendem que eles são os membros da igreja e eles cooperam para o progresso da igreja, mas não concordo com essa forçação de barra em cima de oferta, conforme você falou assim, oprimir o crente para ele poder dar uma oferta.
Então ficou bem claro aí. Se tem, né, pastor Manel, se tem o dinheiro para trazer, não é certo forçar o povo a ofertar para trazer o pastor, porque já tem ali. Então cabe o pastor agora, né, que toda igreja tem um tesoureiro, né? Cabe o pastor de não, nós temos o dinheiro para trazer, nós não precisamos de espremer a igreja para trazer o ministro. Então ficou aí acerca bem esclarecido aí hoje. O machado chegou na raiz. Tem pastor querendo voar no meu pescoço aí, pastor, porque a coisa fica estreita, porque é perguntas e respostas, e aqui nós não enxugamos gelo. Aqui o que é errado, né, pastor Manel? O que é certo, tem que ter na luz da Bíblia, e o povo tem questionado muito sobre dinheiro aí, no nome de Jesus. Nós vamos aí para um breve intervalo, e nós vamos voltar já com esse podcast aí voltado aí acerca do dízimo. Não sai daí. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim P, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados.
você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação a jato. Você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltei com esse podcast aqui com meu amigo e pastor Manel Correia, homem de Deus, tá? Conhecido como pastor que mais prega em vigília, né, pastor Manel? Muitas vigílias aí, abençoada aí. Quero estender meus agradecimentos também para os meus parceiros desse programa. E quero pedir a você, fique atento a essas lojas, de preferência, lanchonete, sorveteria. Visite essas lojas, porque assim também você está abençoando a obra do Senhor. E eu quero mandar, né, um grande abraço também para o meu irmão William e a Larissa, Deus abençoe, está nos acompanhando, e o irmão da Batista Nova Vida também, lá do IP. Deus abençoe todos aí no nome de Jesus. Pastor Manel, vamos agora entrar num tema também acerca da vestimenta de João Batista. A comida e a roupa de João Batista. A pergunta foi, pastor, João Batista vestia pele de carneiro e vivia de gafanhoto e mel silvestre. E era um grande profeta. Isso tem interferido na intimidade dos homens de Deus ou das mulheres de Deus acerca da vaidade, pastor Manel? Como que você vê isso? João Batista, ele mandou uma mensagem para Acasias, que Acasias não iria sair daquela cama, ia morrer por causa daquela enfermidade. E os mensageiros levaram a mensagem até Acasias, o rei Acasias. E o rei Acasias falou assim, quem é esse profeta que disse que eu vou morrer nessa cama? Aí eles não sabiam o nome do profeta. Aí Acasias disse assim, aquele que se veste de pele de camelo e tem um cinto nos lombos? Sim, João Batista. Então João Batista ele era conhecido pela sua forma de vestir. Então isso aí, hoje em dia, nós temos visto muito. O evangelho de hoje fala assim, Deus não está se importando com a forma com que você veste. Aí eu vejo dois extremos. O extremo da radicalização, conforme a gente via muito antigamente. Não, você só é crente se você se vestir assim. Esse extremo de um lado e o extremo do outro lado também. Deus não está se importando com a forma de você vestir. E a Bíblia fala, quando Pedro fala no capítulo 3 sobre as mulheres, aí está falando sobre as mulheres, está falando que o enfeite não seja o exterior, mas que seja o interior, que ela seja bonita por dentro. Então Pedro ele vai dizer o seguinte, que a veste da mulher seja com pudor e modéstia. Pudor é a ausência de vergonha, de mostrar o corpo. E fala que deve ser com pudor, e com a ausência também de querer aparecer. E o homem, a mesma coisa. Eu acho que o homem ele tem que se vestir decentemente, se ele é um servo de Deus, principalmente se é um pregador, se vestir de forma decente e sem pretensão de querer aparecer. Hoje em dia as pessoas querem colocar um estilo de roupa ou de veste que ele chame bastante atenção, Então aí já foge da modéstia. E João Batista, ele era conhecido pela sua forma de vestir. Logicamente que era um modo diferente, completamente diferente dos outros, Que ele fora criado no deserto, ele comia gafanhoto e mel silvestre.
E o interessante, né, pastor Manuel, que uma coisa puxa a outra. Nós estávamos falando sobre o digno obreiro, o seu salário, mas quando nós estamos dentro de um texto que para manter também, né, um homem aí de Deus, né, um homem que prega a palavra, ou uma mulher, para ela manter aí, ou ele manter aí um terno de altos valores, né, hoje existe roupa e sapato aí de valores altos, né, e terno também. Para ele manter aí uma linha de roupa, é onde entra a corrupção do evangelho, não é isso, pastor Manuel? Aí começa a vender para manter uma ostentação de roupa, né, termos aí de 2, 3, 4 mil reais, 500, 800, enfim. Então é uma coisa que começa a descadear para muitas pessoas têm vendido o evangelho até para manter aí uma certa luxúria, uma certa vaidade, né, pastor Manuel? Isso, aquilo que foge da modéstia, então já é uma ostentação, conforme você falou, né? Ele quer ostentar, quer comprar algo que está além das suas possibilidades financeiras, uma pessoa que não tem uma condição financeira para estar daquele jeito, aí já vai, aí um abismo já chama outro abismo, né? Aí já vai precisar de muito dinheiro para poder manter aquele padrão ali. É onde entra muitas das vezes, né, os valores aí para as mensagens que tem sido aí muitas das vezes comercializada. E João Batista, ele andava no deserto, vivia no deserto. Então João Batista não tinha nenhum luxo, né, nenhum conforto, né? E hoje nós vimos os profetas de hoje, né, pastor? Num grande conforto. Então, ou seja, um conforto que muitas das vezes foge até mesmo do parâmetro, né? Um conforto a ponto de ter que vender para manter esse conforto, né, pastor Manuel? E João Batista é interessante que ele não tinha, né, uma roupa de gala, vamos dizer assim, e ele não tinha um grande conforto, mas João Batista tinha uma coisa que muitos não têm hoje, que é a unção de Deus, que vale mais do que qualquer coisa, né? Então, o que adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter uma posição privilegiada, ser aplaudido, mas não ter o principal, que é a unção de Deus no ministério dele, né? Eu penso muito que o interior vai refletir o exterior, né? A pessoa que é um homem de Deus, conforme Eliseu ele foi reconhecido como homem de Deus, é o caráter da pessoa, e o caráter da pessoa envolve tudo isso, essa despretensão em querer aparecer, né? E às vezes as pessoas querem aparecer. A gente, como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo de Deus, a gente tem que se apresentar bem, lógico, bem vestido, bem limpo, né? Se apresentar bem como servo de Deus, mas não essa ostentação, igual você falou aí, querer ostentar, né? É aonde entra, né, que nós vimos aí, né, como o pastor Manuel acabou de enfatizar logo no início, não é, né, você pode ter, mas não a ponto de ter que vender para ostentar. Então é bom, né, ter um carro para andar, uma roupa bacana, mas quando começa a ter que vender para ostentar, aí já foge totalmente, né, pastor Manuel, do parâmetro bíblico, e nós vemos isso acontecer no Evangelho. A ponto de nós vemos aí, eu gosto muito de enfatizar sempre, você a gente vai falar de grandes pastores, que a gente olha para ele ou olha para ela, mega empresário, né, bons carros, aí você olha, pô, abençoado, não é um empresário, não é nada, e vive do Evangelho, mas vive uma ostentação muito grande no Evangelho. Então nós vimos isso acontecer dia por dia, né, pastor Manuel? E também, em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte, que a gente deve se contentar, né, com aquilo que a gente tem. Não é que a gente não deva ter sonhos ou projetos de ter algo melhor, mas Paulo fala sobre o contentamento, porque ele fala por causa dessa ganância, conforme você falou aí, por causa desse desejo de se manter num padrão alto com relação a essas coisas aí, o verso, seja lá o que for, né, a pessoa, ele acaba se envolvendo em laços, e Paulo fala sobre isso, né? Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas ele fala que o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, é a raiz de todo mal.
Ele fala que muitos caíram em laços justamente por causa disso, por causa dessa ganância ou dessa preocupação de aparentar para o povo que tem condições financeiras, né, que tem um padrão elevado, e às vezes a pessoa não tem essa condição, então ele vai atropelando as coisas, ele vai, conforme você falou, vai se endividando. Também isso acontece muito, a pessoa vai se endividando. Ah, você comprou um carro bonito, eu vou comprar um carro igual, vou melhor do que você para mim ficar bem na fita. Aí eu vou entrar numa dívida. E daqui a pouco eu estou todo enrolado, devendo os outros, estou manchando o evangelho. Aparentemente parece que eu estou rico, mas por trás o negócio está esquisito. Você falou algo interessante aí, é a famosa assim, é pela fé, né? É. Existe isso muito no meio evangélico. Segura aí. Tem alguns aí que falam, é pela fé eu vou comprar, não tem condição. É pela fé eu vou comprar esse carro, vou comprar essa moto, essa casa, é pela fé. Aí a fé está onde? Infelizmente espremendo as ovelhinhas, né? Tem pastor aí batendo de carrão. Eu conheço uns aí, o machado chegou na raiz. Existem uns aí que pela fé, mas coitada da igreja, está gemendo, espremendo para poder manter a ostentação. Esse negócio de pela fé tem que ter, né, pastor Manuel, um cuidado muito grande aí. Esse negócio pela fé, como você acabou de enfatizar. Tem que ter muito cuidado, não é pecado ter, mas você tem que ter, você tem, como se diz o ditado antigo, né, pastor Manuel? Colocar a mão onde alcança, não é verdade? E isso é bem claro aí. E outra coisa, por exemplo, você trabalha, você tem um salário X, vamos dizer, R$2.000, R$3.000 do seu trabalho. Então você tem que saber viver com aquilo que você tem. Aí você ganha X, como que você vai sustentar uma vida de quem ganha o dobro que você ganha? Então, é esse o problema. E a igreja também, ela funciona da mesma forma. Eu pastorei uma igreja, eu sei a quantidade de membros que eu tenho, a renda da igreja. Como que eu vou querer construir um prédio, comprar um mega terreno, construir um prédio gigantesco, se eu sei que a igreja não tem renda para aquilo? Aí o que vai acontecer? Aí vai acontecer isso que você falou aí. Aí a gente vai se envolver numa dívida muito alta e aqueles poucos crentes que estão ali vão ser oprimidos todos os dias para poder tirar dinheiro, para poder pagar aquela construção que está além do alcance deles. Aí vão falar assim, não, mas nós vamos pela fé, mas não é dessa forma. Nós temos que ser prudentes, né? Nós temos que trabalhar com o pé no chão, de acordo com as nossas condições. Lógico que a gente sabe que Deus faz milagre, mas tem muita coisa que não tem nada a ver com Deus. O nome de Deus é colocado numa situação que Deus não fez. Aí o que acontece? Eu resolvo fazer aquele prédio lá, comprei aquele mega terreno, sabendo que a igreja tem poucos membros, não tem condições para aquilo, aí a minha pregação vai mudar. Ao invés de eu pregar salvação, pregar Jesus, eu vou ficar pregando só dinheiro. Todo dia eu vou buscar um texto bíblico que fala sobre dinheiro, porque eu preciso estimular os crentes a dar o dinheiro para poder construir. E às vezes até aquela construção, aí é para o reino de Deus, mas às vezes até uma vaidade pessoal. Não porque o outro pastor ali fez uma mega igreja, eu tenho que fazer uma maior do que a dele. Não porque eu tenho que ficar conhecido na cidade como o cara. Infelizmente, né? Aí é onde entra espremendo aí as ovelhas. Interessante, pastor Manuel, você estava falando acerca, numa pergunta anterior, eu vi um jovem, ele trabalha muito na influência digital, e ele disse assim, o que eu tenho que exibir, porque quando eu exibo eu consigo mais seguidores. E isso está acontecendo muito no meio evangélico, né? O povo estão exibindo aí, né, aquilo que ele vende para conseguir até mesmo a viver uma ostentação, né, pastor Manuel? E hoje em dia, né, nós vemos aí as redes sociais elas ensinam isso, né? Facebook, o livro da face. Ali eu vou começar a mostrar no Facebook a vida que eu estou vivendo, né? Eu vou na praia, não é pecado a gente fazer isso, eu vou na praia, eu coloco lá. Aí eu vou colocar determinadas situações para que as pessoas vejam que eu estou bem, né? Então as próprias redes sociais, elas nos incentivam a isso, né? A gente mostrar, às vezes, até uma aparência que a gente não tem. Infelizmente, muitos caem nessa, né? Eles querem mostrar algo até que eles não são.
porque ali através das redes sociais ele vai mostrar uma fachada. Na verdade não é aquela vida que ele está vivendo, mas ele está preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar dele. Então ele vai ali mostrando essa situação. Não sai daí, nós vamos voltar já com mais perguntas nesse podcast sobre mestre. Não sai daí, voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim IP, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. O Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza, afiliado à AETAL, Associação Evangélica Teológica da América Latina, está com as inscrições abertas para as turmas dos níveis médio e avançado. Venha se capacitar no melhor curso teológico pentecostal da América Latina, que tem como seu diretor pastor Zilmar Gonçalves de Oliveira. Materiais altamente qualificados para seu aprendizado e sua vida ministerial. Matrículas pelo fone 33999891478 ou no Templo Central, na Rua Afonso Pena 3384, no centro de Governador Valadares. Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis de Souza. Matricule-se já! Estamos aqui com mais uma pergunta muito forte. Pastor Manel, essa pergunta é baseada no livro de João 3, a palavra mestre. Ela foi mencionada por algumas vezes, mas eu vou enfatizar aqui 3 vezes, né? Nicodemos, o mestre Sala e o próprio Jesus. Essa palavra mestre ela tem um peso. Qual é o significado dessa palavra mestre aí para a liderança e essa nova juventude que está chegando aí? O mestre, ele é um professor, ele é um ensinador. Jesus, ele foi mestre. Jesus pregava, curava e ensinava, mas Jesus ensinou mais do que pregou. Então essa palavra mestre, nós encontramos também em alguns textos como doutores, né? Que Deus, aos Efésios 4, versículo 11, Deus levantou pastores, evangelistas, profetas, doutores ou mestres. Então são essas pessoas. Mestres são aqueles que escrevem aqueles livros teológicos, né? São pessoas de
de um vasto conhecimento. O interessante, né, pastor Manel, que no livro de João 2, acerca da festa que foi organizada, ele transformou o e leva ao mestre-sala. Ele quis dar um exemplo para aquele mestre-sala, ou seja, você errou na organização, você errou ali na dosagem, então, ou seja, um mestre não pode errar, certo, pastor Manel? Por ele ter um conhecimento maior, né, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que procurar fazer a coisa de acordo com a ética, a coisa certa. E ele também leva ela para Nicodemos, né? Nicodemos, ele era ali, um grande mestre ali, ele era acerca de mestre. Ele quis também dar um puxão de orelha em Nicodemos, quando ele menciona mestre. Também, porque Jesus mesmo fala assim, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Porque Nicodemos, ele era príncipe da sinagoga. Porém, ele não conhecia as coisas espirituais que Jesus estava falando para ele. Jesus estava falando sobre o novo nascimento. Então Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Quer dizer, ele conhecia muito a letra, mas ele não tinha intimidade com o Espírito Santo. Então a palavra mestre, fazendo um resumo rapidinho aqui, não pode errar. Não é que não pode errar, mas ele está numa posição privilegiada de ensinar. Se ele ensinar errado, ele vai trazer um problema sério. Então nós podemos entender, tentar acertar mais do que errar, no caso seria. O máximo possível, né? Acertar mais do que errar. Porque mestre, o que ele ensina são o que as pessoas aprendem. Fica aí, pastores, novos caminhando, né? Você que é mestre, está tomando conta, tenta acertar o máximo, pelo menos 99, né, pastor Manel? 1% de erro ainda dá para relevar, mas tem que acertar pelo menos 99 aí, diante de uma trajetória, de uma igreja, né, diante de um chamado. Nós vamos encerrar agora esse programa, né, e quero agradecer a todos os patrocinadores desse programa. Dê preferência para essas lojas, empresários. Agradecer ao pastor Manel que está aqui. Pastor Manel, muito obrigado pela sua pessoa. Estamos juntos aí nessa trajetória. E no nome de segunda-feira nós estamos aqui. No nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Pastor Manel, agradece esse pouco abençoado. Muito bom estar participando com vocês aqui nessa manhã. Deus abençoe cada um de vocês, sua família. E que a cada dia mais você tenha interesse em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Até segunda, para a glória de Deus.